Pois bem, nós vamos falar um pouco a respeito de um dos temas do livro Consciência, ditado por Joseph Gleber. E o tema que nós escolhemos hoje é um tema que eu gosto particularmente, que é sobre tratamentos espirituais e ectoplasmia, né? Eu gosto muito deste tema, principalmente porque ele pode esclarecer muita coisa que no dia a dia a gente confunde, que é natural, né? Estamos no plano físico, tem diversos pontos de vista, diversas interpretações, mas eu gostaria de iniciar fazendo uma diferença aqui, ou fazendo uma distinção entre os chamados médiuns de cura e aqueles médiuns que, na verdade, não são de cura, mas que produzem a cura através de um tratamento do magnetismo, da bioenergia ou de outros recursos semelhantes, né? É muito comum a pessoa que é um médium passista falar assim: ah, eu sou médium de cura. Não, você não é médium de cura. Você é passista. O médium de cura, tradicionalmente, é aquele que, por exemplo, ou ele no estado natural de consciência, né, ele pode colocar a mão sobre alguém e essa pessoa é curada imediatamente. Então, nós não temos tanta facilidade de encontrar gente assim. Eu conheço próximo de Belo Horizonte um médium já mais de 80 anos de idade e, na verdade, eu nem sei se ele ainda está trabalhando. Ele é especialista na cura de câncer, mas ele mesmo fala na hora de tratar, que ele fala assim: olha, não tem espírito nenhum aqui, aconteceu um fenômeno comigo há muitos anos e a partir desse fenômeno eu comecei a curar. Sei que os espíritos estão próximos, sou eu mesmo que estou falando, eu mesmo que estou fazendo. Ele põe a mão e eu já vi ele fazer, inclusive, cirurgias, ele próprio, assim, de colocar o dedo na pessoa assim e o dedo penetra dentro da pessoa, ele retira o tumor e põe para fora assim. E conversando com a gente, normalmente, ele faz isso, né? Ou fazia, também não tem certeza se ele está ainda numa idade que dê para fazer isso, né? Então, esse é um médium de cura. Outro médium de cura, a gente poderia dizer, semelhante a Zero Igó, semelhante a alguns médiuns que tinham uma mediunidade bem parecida com Arigó, de receber um espírito e esse espírito fazer cirurgias espirituais ali, às vezes, muitas vezes à vista de todo mundo. Médium de cura, né? Embora neste caso é o espírito que incorpora no médium e faz a cirurgia espiritual. E entre uma coisa e outra, ainda nós temos os médiuns que trabalham também nesta área que, de alguma maneira, vai contribuir com a saúde humana, que são os médiuns receitistas. A gente esquece muito de falar isso. São médiuns que recebem receitas, muitas vezes de homeopatia, outros de medicina convencional mesmo, e que passam receitas ou que indicam medicações para o tratamento das pessoas. Mesmo assim, a gente não classifica tais médiuns como médiuns de cura, são médiuns receitistas, né? Kardec até tem citações a respeito no livro dos médiuns, né? E temos aqueles magnetizadores, né? Os magnetizadores, que é diferente do médium de cura, né? Ele produz a cura através do magnetismo próprio, pessoal dele, com algumas técnicas de magnetismo que são aplicadas, mas digamos que a resposta a este tratamento que o magnetizador faz depende também da postura da pessoa que está recebendo o magnetismo. Produz uma cura, produz a médio, né, ou às vezes a longo prazo, a depender de algumas situações. E quando eu falo situações, eu não estou falando em merecimento, não, porque isso aí é uma invenção espírita, que tudo é assim: se merecer, vai acontecer. Se não aconteceu, porque não mereceu. Não tem a ver com o merecimento.
uma vez que a cura é um acréscimo da misericórdia divina, né? Então não é o merecimento da pessoa, é uma misericórdia, um acréscimo que está dando, visando outra coisa, que é algo também que a gente precisa entender. Deus não cura a gente, por mais que eu peça uma cura, que me liberte de alguma situação assim, Ele não vai proporcionar isso para mim, os espíritos não vão fazer isso a troco de nada. Então, geralmente, a cura é dada para que, a partir daí, a pessoa possa tomar uma nova posição na vida e ela também possa influenciar outras pessoas de alguma maneira, através do seu pensamento, da sua fala, das suas atitudes. Ou seja, a cura é dada vinculada a uma situação. E aí muita gente fala assim, vamos pedir a Deus para te livrar disso. Não, peraí, não é você que tem que pedir a Deus por mim, eu tenho que pedir, mas consciente de que eu preciso recuperar minha saúde, mas para fazer o que com ela? O que eu vou fazer com a minha saúde? Será que eu recuperando a saúde, eu não vou voltar aos mesmos problemas que geraram a enfermidade? E isso a gente nota, principalmente em consultórios terapêuticos, né, Marcos? Você que também trabalha com isso, que muita gente melhora, às vezes até através das terapias, e depois volta para o mesmo charco que ela estava antes e que provocou o problema. Né? Emocionalmente seria mais alguma coisa assim, eu quero livrar dessa situação, aí livra daquela situação emocional, daquela companhia aflitiva e volta e arranja outro pior do que isso. Então, para que melhorar para a pessoa continuar do mesmo jeito ou pior? Então, as leis da vida cobram isso. Né? O processo de cura, ele se dá não só no âmbito físico, por assim dizer. Ele é estruturado primeiro no universo psíquico e emocional. Porque se isso não acontece, a pessoa realmente ela vai entender que, se eu me safei dessa, então se acontecer uma segunda vez, eu me safo uma segunda vez. Então eu vou continuar no mesmo nível, no mesmo comportamento, né? No mesmo tipo de atitude. E a sedimentação das curas espirituais, elas se dão de forma homeopática, porque ela guarda correspondência ao movimento compatível que o indivíduo faz para se restabelecer. Então, se ele recebe essa carta, né, de pseudo-libertação, por assim dizer, tendo uma melhora, essa melhora ela só vai ser efetivada de uma maneira robusta, assim, se a partir daquele momento o indivíduo começa a se movimentar, alimentando aqueles fluidos, aqueles elementos que foram lançados ali, multiplicando aquilo pela mudança de atitude, e aí sim a melhora se efetua. Se isso não acontece, o indivíduo vai viver um período, nossa, estou bem, estou curado, mas a atitude mental, emocional, comportamental é totalmente antagônica, então aquele fluido vai se desgastando porque ele não vai encontrando o elemento correspondente para dar sustentabilidade àquela cura. Então automaticamente o indivíduo adoece, e talvez nem no mesmo, como é que fala? A mesma característica de enfermidade, aparece uma outra coisa. Né? Porque a energia ela se movimenta, né? Ela tem um ciclo e ela vai buscando correspondência. À medida em que eu vou oferecendo essa correspondência, ela vai se fortalecendo com meus próprios fluidos. Se não há, a fonte está seca, ela escasseia e acaba, né? E aí o indivíduo novamente adoece, psiquicamente, emocionalmente e depois fisicamente. E para a gente entender, às vezes, um processo de cura, tratamento, eu vou usar agora a palavra tratamento. Uma vez que cura, a gente pressupõe que a questão fica encerrada ali com alguma intervenção, seja dos espíritos, seja do magnetizador, né? Mas o tratamento, quando a gente fala a palavra tratamento, seja espiritual ou físico, pressupõe que a pessoa que está doente também está contribuindo para a melhora da sua saúde. É um processo de parceria. O terapeuta, o médium, o médico, o espírito está fazendo a parte dele, mas a pessoa também está entrando no processo de contribuição para a sua melhora. Isso é um tratamento, a diferença de cura, né? Então ela está no processo de tratamento. Se vai se curar ou não, vai depender dessa caminhada aí
que a pessoa vai ter a partir de então. E Joseph Gleber aqui, então, ele começa a falar sobre a questão dos médiuns que contribuem, dos espíritos que contribuem para um processo de tratamento, inclusive de água magnetizada ou fluidificada, conforme seja a natureza do medicamento colocado ali na água, dos recursos que vêm da natureza, num processo de tratamento espiritual. Então nós falamos isso tudo para a gente entrar nesse processo de tratamento e veremos aqui então uma pergunta dirigida ao benfeitor e a resposta dele para isso, né? Aqui é a questão 82 do livro Consciência, nesta edição, página 229. Quais espíritos contribuem para a preparação de medicamentos ou a fluidificação das águas? Porventura todos são especializados como os médicos do espaço? Porque a gente acha que todos os espíritos têm a mesma facilidade, a mesma especialidade, né? A pergunta é que todos são especializados nesse processo de tratamento, de fluidificação, de trazer a medicação espiritual e colocar eventualmente num copo d'água? José responde: podemos dizer a meus irmãos que diversos são os espíritos envolvidos na preparação da medicação espiritual. No entanto, não podemos confundir especialização com títulos conquistados na Academia da Terra. Muitos desses seres que contribuem na preparação dos medicamentos de origem espiritual se especializaram do lado de cada vida na dedicação diária ao serviço que realizam. Dessa forma, temos entre eles, por exemplo, tantos seres elementais, que são espíritos da natureza, né? Tantos seres elementais mais evolvidos que utilizam suas habilidades juntamente com aqueles que meus irmãos costumam designar como médicos espirituais. Alguns medicamentos, devido à sua natureza, são preparados pelos seres que se caracterizam como caboclos, pais velhos e outros ainda, até mesmo por seres de outros planetas, de outros orbes, né? O que ele está dizendo é que contribui muitas vezes para uma reunião de tratamento seres de diversas categorias de acordo com sua especialização. E muitos que estão se especializando ou que estão manifestando numa reunião de tratamento, por exemplo, sequer foram médicos na última encarnação, sequer lidaram com essa questão da saúde. Muitos estão aprendendo do outro lado, né? Passaram para o outro lado da vida e aí sim estão aprendendo a lidar com as questões de saúde. Nós temos vários espíritos assim, mas entre eles eu queria citar um caso que é por demais curioso, é o que ocorre atualmente com o espírito, com um guardião, o Viludo, que quando encarnado aqui na Terra, o Viludo não tinha absolutamente nada a ver com a questão da saúde, com a questão ligada a terapias energéticas, espirituais, absolutamente nada disso. E como ele se afeiçoou muito, não vou contar a história dele da vida, mas é só falar assim, ele se afeiçoou muito à cultura negra quando ele veio visitar o Brasil em espírito, né, já no plano astral. Então ele começou a se manifestar e recebeu a incumbência de se manifestar como um Exu para tentar de alguma maneira ajudar as pessoas dentro do projeto espiritual dele lá. Com o tempo ele começou a manifestar em nossas reuniões, primeiramente em reunião de desobsessão, depois em reunião de apometria e depois, mais recentemente, nas reuniões de tratamento espiritual que Joseph Gleber coordena. E daí pouco o Viludo fala conosco alguns anos atrás: eu estou estudando do lado de cá com Joseph Gleber. E você fala: poxa, mas você não trabalha como Exu, como guardião, terra a terra? Ele disse: mas eu recebi uma oportunidade e eu não quero perder essa oportunidade. Por enquanto ainda vou manifestar assim em alguns lugares, mas eu quero aproveitar essa chance. Porque os espíritos evoluem do outro lado, não vai ficar eternamente do mesmo jeito, né? Isso eu falo muito em relação aos pintores, por exemplo, né?
quem acompanha a trajetória de alguns desses pintores, por exemplo, como Toulouse-Lautrec, quando encarnado, que viveu em Paris e ali no Moulin Rouge, desencarnou com sífilis e uma série de coisas. A maior parte desses pintores que viveram naquela região ali desencarnaram de maneira complexa, né? Lógico, com exceções louváveis, né? Mas ele fala com a gente assim, olha, eu mudei meu jeito, eu não estou pintando as bailarinas do cabaré mais, as mulheres do cabaré, só que se eu manifestar no médium, pintando do jeito que eu pinto atualmente, que eu faço as minhas telas, eles não vão acreditar que eu sou o Toulouse. Porque os espíritas, por mais que falam de evolução, eles querem que os espíritos fiquem fazendo a mesma coisa 200, 300 anos depois. E em 200 anos, 300 anos, eu já mudei muito. O meu jeito de ser, o meu gosto pela pintura, a temática e tudo, mas a crença espírita nos obriga a ficar pintando a mesma coisa sempre. Eles falam, não é o Toulouse. É um mistificador. Ou seja, eles evoluem. E não vai ficar o resto da eternidade pintando da mesma forma. Isso também junta-se com os médiuns que não entendem ou que rejeitam essa situação, né? Entre os demais espíritos também, no caso do Viludo. Imagina se ele chegar numa sessão de esquerda, como se diz na Umbanda, né? Que se manifesta espíritos de guardiões, né? Os da esquerda. E de lá ele começa a falar na linguagem que ele fala perto de Joseph Kleber. Ele começa a falar de saúde energética, saúde emocional, saúde espiritual. O povo vai falar assim, que espírito é esse? Isso não é o Exu, não é o Viludo. Então, se o médium der abertura e se o grupo mediúnico dá abertura, o espírito vai fazer aquilo que ele já está aprendendo há muito tempo. E cresce. E cresce, ambos, tanto o espírito quanto a equipe mediúnica. Né? Eu mesmo vivi uma experiência muito interessante com um dos espíritos que trabalham comigo. Ele tinha uma... Ainda tem, né? Só que agora ele apresenta de uma maneira diferente. Ele era mais brincalhão, mais espirituoso, aquela coisa toda. E de repente, aos poucos, ele foi mudando. Até que ele chegou num ponto que eu falei assim, não, mas é você mesmo, porque você está tão diferente. Aí ele pegou e me disse, olha, eu estou passando por um momento diferente aqui. Estou sendo tutelado por um senhor que está me ajudando bastante a conhecer outras coisas da espiritualidade, me envolver com outros temas, com outras propostas. Tem também uma senhora que ele me apresentou que chama Dona Alzira, né? Que tem, juntamente com esse senhor, que é o senhor Antônio Dias, ajudado ele a se organizar para dar um upgrade no processo dele, no processo de atuação com alguns médiuns, né? Então, de acordo com o que o Robson disse, se eu fosse desses assim, nossa, o espírito não muda, tem que ser assim, de eterno, né? Eu certamente fecharia as portas para ele. E a coisa não é assim, tudo muda, a dinâmica da vida, ela é constante no nosso mundo e no mundo dos espíritos, né? Então não queiram... Eu lembro até uma vez, uma médium, que eu não vou me lembrar o nome dela agora, ela trabalhava com essa de Queiroz. E aí tem um prefácio que ele faz num dos livros, que eu também não vou lembrar, e ele fala exatamente isso, não queiram encontrar aqui o Essa de Queiroz que vocês conheceram. E o tema era totalmente diferente, né, de quando ele era encarnado, porque eu estou numa outra etapa, numa outra proposta de vida. Eu me lembrei, depois eu vou tentar lembrar o nome da médium, o nome do... Eu noto isso hoje, Marcos, assim, eu acho que o médium, o médium vai melhorando como instrumento, vai abrindo mais a mentalidade dele, ampliando mais, e o espírito vai ficando mais à vontade para ser ele próprio, para pôr aquilo que ele gostaria. Eu tenho notado isso com os tempos para cá, esse ano para cá, né, do início do ano, com o próprio Joseph Kleber. Todo mundo conhece a face de Joseph como médico, mas foi a que ele menos usou quando ele estava encarnado. Uhum. E aí, principalmente por ele, nas materializações, fazendo cirurgias e tudo mais, isso fortaleceu na mentalidade do público espírita que Joseph é médico, ponto. Só que ele era físico nuclear antes, ele fez medicina,
para atender as crianças judias pobres que ficavam nos guetos ali, da região onde ele vivia, mas não era, digamos assim, a parte mais intensa da vida dele. Ele fez mesmo visando isso, ajudar as famílias, mas principalmente as crianças mais pobres que precisavam de tratamento. Mas a face dele como físico, dificilmente alguém captar isso, né? Como Picasso, o pintor Pablo Picasso, né, teve várias fases, né? Mas a fase azul do Picasso é a mais difícil de médium captar. Então você pega mais aquela face dele, mais cubista e tudo mais, mas a fase azul é mais difícil. Eu notei essa diferença quando, no Encontro Mundial, terminou o Encontro Mundial, exatamente no último dia. Vocês lembram que nós fomos para casa, assim, você pegou e falou assim, nós pegamos os pãezinhos que tá lá pra gente jantar, e no final a gente achou que ia dar pra gente, deu 3 pãezinhos, daqueles pequenininhos pra cada um, sabe? Morrendo de fome, a gente direitou. Morto, destruído, acabado. Aí eu encostei cansado. assim na cama e fui... eu falei assim, eu vou dormir agora, graças a Deus. E Marcos ficou do lado de fora conversando com o Paulo. Aí quando eu pensei que eu ia dormir, José, vamos escrever um pouco. Eu estava destruído, cansado, eu assim, bom, eu já aprendi que com esse pessoal não tem muito conciliação, não ia convencê-lo, né? Aí eu peguei e falei, então deixa eu pegar o computador que está lá na sala e aí você escreve. Eu falei, não, pode ser no celular mesmo, não tem problema. É só uma mensagenzinha. Uma mensagenzinha, o José escreveu 4 capítulos de um livro no celular. E aí, quando eu fui olhar o nome do livro, eu falei assim, meu Deus, é o livro de um físico e não de um médico. Né? Embora ele queria, de alguma maneira, fazer essa ponte entre no livro dele, né? Entre a física quântica e a medicina, né? Mas estava ali está o físico escrevendo. Eu li aquilo, sei lá, no outro dia, uns 3, 4, 5 vezes, mas gente, que troço difícil de entender. Tomara que o editor não pegue no meu pé e brigue. Para explicar. Para explicar, porque eu não vou entender para explicar alguma coisa daquela, porque eu não estudei isso, né? Eu fiz até a 8ª série. Mas se nota assim, ele está mais à vontade agora, né? Para ser ele mesmo. É o espírito que mudou? Não, é que o médium às vezes não permite que o espírito faça do jeito que ele é, ou porque na amplitude que ele gostaria. É porque tem uma coisa que eu sempre digo assim também, isso entra nessa coisa de reunião de ectoplasmia e de tratamento, seja lá o que for. Então quando a gente entra nesse íteren, né, nessa questão, é algo que eu sempre digo aqui, nas escolas e tudo. As pessoas dizem que a gente tem que educar a faculdade, né? A faculdade a gente não tem condição de educar, ela é um elemento psíquico, mas a gente pode educar o médium para utilizar essa faculdade psíquica. E aí quando a gente entra nessa estrutura, a gente encaixota o médium, a gente deixa ele encaixotado. Agora, uma vez que dê ao médium os elementos para ele poder entender essa faculdade, dar a ela a expansividade que ela precisa, aí sim o espírito encontra um terreno fértil para poder trabalhar. Eu tenho percebido isso comigo também, lá no Encontro Mundial especialmente. Eu falei assim, bom, a gente teve uma reunião mediúnica na frente de quase 2.000 pessoas, né? Aquela reunião. E eu falei, e foi sensacional. Eu falei, poxa vida, então se há esse movimento aqui todo, eu vou deixar com que ele faça o que ele tem que fazer, né? Inclusive na conversa com o Léo. E eu percebi que ele me levantou, ele caminhou pelo palco, ele moveu meu braço, ele fez... E eu achando aquilo assim sensacional, porque até esse momento eu tinha experimentado uma coisa num nível muito menor. Porque eu sou assim, você quer falar, fale do jeito que você achar interessante, desde que não ofenda ninguém, não me ofenda em primeiro lugar, né? Não passe por cima dos meus princípios, mas se você quiser ser você, seja você. Então eu acho que isso é muito interessante. Nas reuniões de ectoplasmia, eu quero chegar nesse ponto, o espírito precisa dessa expansividade.
né, nas reuniões de materialização, nas reuniões de tratamento, ele precisa que o médium ofereça para ele essa coisa maleável, né, essa tranquilidade para poder mover os elementos que ele precisa para atuar na estrutura perispiritual daquela pessoa que está sendo candidata ali ao tratamento em si. Né? Então eu acho que isso falta muito nas nossas escolas. Existem exceções, mas tem muito centro espírita que ainda é uma cartilha, né? Como se todos os espíritos fossem iguais e todos os médiuns fossem iguais. E nós não somos, e nem os espíritos são. E é interessante aqui que José fala da diversidade de espíritos, né? Então, ao mesmo tempo, igual eu falava antes, tem espírito que não estudou nada ligado à saúde, mas do outro lado está estudando. Se especializando, contribui numa reunião, seja para água fluidificada, magnetizada, seja para outra atividade que tem a ver com tratamento espiritual. Em outras reuniões também, não somente dessas, né? Dessa categoria. Mas tem também, igual José fala, tem alguns elementos que precisam dos caboclos e dos pais velhos, por mais que tenha assentos espíritas que tenha preconceito. E os espíritos não estão nem aí para o preconceito nosso, né? Eles vão trabalhar, apesar de você não admitir caboclo e preto velho trabalho na sua reunião. Mas eles estão lá, porque eles precisam de trazer o quê? Elementos que eles têm conhecimento, da natureza. Poxa, como é que vai trazer esse elemento da natureza? Num país igual o nosso, no Brasil, de dimensões continentais. Vai desprezar o conhecimento indígena, o conhecimento do negro que tinha das ervas e tudo mais? Eles trazem o bioplasma das ervas, né? Trazem o bioplasma dessas plantas e trazem para o laboratório que José chama, né, de experiências psíquicas, que é uma reunião de tratamento espiritual. É um grande laboratório de experiência psíquica. E todos nós somos experimentadores. E uma outra coisa que precisa ficar claro para todas as pessoas, e a gente às vezes nem toca nesse tema, então isso vale tanto para reunião de tratamento quanto para demais reuniões ou atuações mediúnicas, é que os médiuns não são infalíveis e nem os espíritos advogaram infalibilidade para eles. Todos nós, os que estão desencarnados, que trabalham conosco, quanto nós médiums somos passíveis de falir no trabalho, de errar. Faz parte da natureza humana. Nós somos um grande laboratório de ciência psíquica. O que é um laboratório? De experimentação. Vamos ver se isso aqui funciona, não funcionou, vamos fazer outra coisa. Então tem muita coisa que é feita a nível mediúnico e que não vai dar certo, por diversos fatores. Tem coisa que os espíritos vão falar, olha, a situação é essa. E deu diferente disso aqui. Porque depende muito, eu gosto muito do que o Ângelo fala muito, Ângelo Inácio, né, nos livros dele, que o resultado de uma ação espiritual, em qualquer nível que seja, em qualquer especialidade que seja, depende da resposta humana aos apelos divinos. Então a nossa resposta vai determinar o caminho que os espíritos vão tomar. Então eles falam, a situação é esta, e vai ocorrer assim, sim, vai ocorrer desde que você haja dessa forma. Com esse propósito. Se houve alguma coisa na caminhada que fugiu aquilo, o resultado vai ser diferente, né? Então, se eu estou fazendo alguma coisa diferente, o resultado também vai dar diferente. Então, os espíritos não são infalíveis, né? Uma outra questão que a gente precisa analisar numa reunião em que tem o intercâmbio espiritual, e vai mais uma vez, qualquer que seja a natureza dessa reunião, seja de tratamento, seja apometria, seja com médiuns receitistas ali, fazendo receitas mediúnicas, avaliar a natureza do transe mediúnico. O transe ele tem várias gradações. Tem momentos no transe, por exemplo, a hora que você atinge o transe, você está simplesmente atingindo um estado alterado de consciência. E nesse estado alterado de consciência que os espíritos se deixam perceber mais ou menos intensamente. Só que todo médium, vamos pensar da parte do médium e não do espírito,
O médium, entrando em estado alterado de consciência, ele percebe não somente o pensamento dos espíritos, né, que ele pode traduzir, às vezes com mais fidelidade, com menos fidelidade, isso é da natureza humana, mas tudo aquilo que está no seu arcabouço mental, seja na psicografia, seja na psicofonia, tudo aquilo. Vamos supor que você leu um livro, estudou um livro quando você tinha 18 anos de idade. Hoje você está com 50 anos. Quanto mais profundo é o transe que você entra, mais fácil o conteúdo daquilo que você leu vem à tona, porque está registrado nos arquivos da memória extrafísica. Então aquilo vem à tona também. Então muita coisa do médium, os espíritos aproveitam do que já existe no conhecimento dele para formatar uma ideia, uma coisa. E aí você pode se surpreender quando você vai ver o resultado. Poxa, mas isto, eu devo ter estudado sobre isso há 30, 40 anos atrás. Ok, o tempo passou, mas está registrado na sua memória espiritual, na sua memória extrafísica. E tem uma coisa também que é muito interessante, nesse processo, vai tudo também, vai suas crenças, vai a sua cultura, vai a sua ambiência social, por assim dizer. Ou seja, quando se fala em arcabouço, não é só o seu ponto de vista psíquico, não. É tudo que te compõe enquanto indivíduo. Então, tudo aquilo que faz parte da sua essência, ela vai, porque tem o fator anímico. Sim. Né? E esse fator anímico não é somente a questão de... a pessoa fala assim, é só a questão que vem da minha alma, mas não é essa coisa resumida. A alma é uma junção de um monte de circunstâncias que fazem você ser o que você é. Então, nesse processo alterado de consciência, quando há essa expansividade, o espírito busca alguma coisa nesse sentido para ampliar aqueles conceitos, vai tudo de você. Né? Agora, a única coisa que é interessante nessa história é o percentual, né, do que vai de você e o que vem do espírito. Quanto por cento tem do espírito, quanto por cento tem de mim. Mas sempre vai ter do espírito e sempre vai ter do médium. Só que quando a gente fala isso, a gente fala de maneira muito resumida e não desmiuça isso. Então veja, numa reunião de tratamento espiritual, os espíritos vão procurar muitas vezes médiums que já tiveram vivências na área de saúde, qualquer que seja, para eles trabalharem. Se eles não encontram esse recurso no passado atual do médium, pelo menos no passado espiritual de outras vidas, ele tem que encontrar, senão ele não consegue trazer para o médium nada disso. Né? Então, por exemplo, às vezes o médium não teve no passado, um exemplo só, né? Nenhuma vivência em um país de língua inglesa. Ótimo, o espírito não vai conseguir falar inglês através do médium, porque ele não teve essa vivência em outras encarnações. Ou se teve, está tão no profundo do inconsciente dele que o trabalho é muito grande e às vezes aquilo que Paulo falava, né, especificamente sobre isso que eu estou dizendo, sobre xenoglossia, falar em outros idiomas. Paulo diz, né, está no capítulo 12 da carta aos Coríntios, 1 Coríntios 12, e ele fala o seguinte: se existe alguém que fala em outro idioma, em outra língua, haja também aquele que traduz. Porque não tem nenhuma necessidade de um espírito, que, por exemplo, que viveu na Alemanha, chegar numa reunião mediúnica falando em alemão, sendo que o povo ali não sabe falar nem português. O português normal eles já erram muito, quanto mais falar em alemão. Para que o espírito vai vir falar em alemão? Aí Paulo fala isso lá, né? Porque falar em outras línguas não edifica ninguém. Paulo diz isso, né? 1 Coríntios capítulo 12, é o livro dos médiuns da era apostólica, né? Então não edifica ninguém, não tem nenhum sentido. Né? Então ele vai vir falar no idioma que é nativo do médium, que é muito mais rápido e fácil para ele fazer isso, embora a procedência do espírito seja de outra nacionalidade. Porque quem está ali vai entender alguma coisa, salvo raras exceções, né, que o espírito pode fazer um esforço tremendo nesse sentido, né? Mas e essas exceções tem que ser alguma coisa que vai mudar profundamente a visão de vida de quem está ali nesse momento, quem é o alvo mental dessa mensagem. Também na reunião mediúnica a gente tem que pensar uma reunião de tratamento espiritual, né?
mesmo com o conhecimento do espírito, com a vivência do médium nessa ou outra vida, existe erro? Existe. Nada que é mediúnico é 100% acertado. Nada mediúnico é infalível, como muita gente acha. O espírito não erra. Erra sim, ele é humano. Ele não conhece tudo, ele não é Deus. Ele é humano, então ele tem a limitação do nível de visão de vida que ele tem, de conhecimento que ele tem. Mas mais do que isso, não. A vida social, a vida política, ele vai trazer os preconceitos dele, vai engendrar nos preconceitos do médium, enfim. É um processo que deveria ser melhor estudado sobre esse ângulo, né? Bom, Robson, eu acho que... tá vendo que maravilha? Nós chegamos numa pergunta só do livro. Porque antes aqui nos bastidores, agora eu vou contar, a gente estava assim, o que nós vamos conversar hoje, né? E estamos naquele embate, aquele debate. Aí eu sempre sou aquela pessoa que traz a luz. Eu falei assim, vamos pegar o livro do Joseph Consciência, que ele é muito bom, ele é pergunta e respostas. Aliás, nós temos no YouTube uma série sobre o livro Consciência, né? Em que eu faço comentários sobre o livro. Depois Israel podia colocar lá, né, para vocês ampliarem as propostas. Mostra o livro pro Este é o pessoal. livro, né? É Consciência em Mediunidade, você precisa saber o que está fazendo. Esse é uma das obras que a gente estuda nas várias instituições que compõem a Unispíritos no universo da mediunidade. Bom, gente, era isso. Agradecemos vocês aí pela paciência conosco e voltaremos na próxima semana com mais temas, assim, para instigar vocês a pesquisarem, a estudarem um pouco mais. Sabe o que vocês poderiam fazer aí no chat? Coloquem os temas que vocês gostariam que a gente conversasse nos isso podcasts. Ajuda muito. Isso ia ajudar demais, porque eu sei que vocês que estão conosco o tempo inteiro, vocês têm curiosidades, querem saber, enfim, coloca aí, façam sugestões e não esqueçam dos meus joinhas também, esses são imprescindíveis. Gente, um grande abraço para vocês. Tudo de bom e muito melhor ainda. Até logo, um abraço. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar acompanhando. Que a luz e a paz estejam com você. Até o próximo vídeo.